Eu quero ler para nós o livro de Segundas Crônicas, capítulo 16, o versículo 12. No 39º ano do reinado, caiu Asa, doente dos seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Eu quero gravitar com vocês bem rapidinho sobre o tema crentes doentes do pé. Queridos, Asa era um homem íntegro e acertadamente muito bem relacionado com Deus. Ele foi o terceiro rei de Judá. Asa foi um rei bom. Ele removeu os objetos de cultos idólatras do país. Ele fez uma faxina no país, numa época que o povo não conhecia o Senhor. Enfim, é como diz o texto. Asa, ele andou nos caminhos do Senhor. E na sua velhice, nos conta aqui o texto, que ele se adoeceu dos pés por não ter confiado no Senhor. A Bíblia, ela não tem recomendação nenhuma que proíba alguém ir em busca de uma medicina. Acreditam os mais especialistas e estudados da matéria que esses médicos que o Asa procurou eram médicos que mexiam com magias e que não eram retos ao nome de Deus. Faziam coisas que Deus não gostava. E justamente os pés de Asa adoeceram. Para que servem os nossos pés? Nossos pés nos ajudam a manter o equilíbrio do corpo, graças aos ossos que conectam em nosso tornozelo. Os pés humanos possuem 206 ossos. Então o pé, ele tem como função manter o equilíbrio do corpo. Sem o pé, nós não movimentaria. Agora, o que nós aprendemos com esta história? Nós aprendemos que nós estamos vivendo uma época que as pessoas, principalmente os cristãos, muitos estão como asas, doentes dos pés. E a Bíblia é um livro de uma cadeia temática fantástica, que existe variedade de texto que fala da linguagem do pé, e eu quero citar alguns bem rapidinho, para que você tenha uma percepção do que o Espírito de Deus quer falar. Em Provérbios capítulo 4, versículo 26, está escrito: pondera a vereda dos seus pés, e todos os seus caminhos serão retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5, versículo 5, diz: os seus pés descem à morte, os seus passos se conduzem ao inferno. E o tão conhecido livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, está uma recomendação: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Existem muitos crentes doentes dos pés. Os seus pés estão tão contaminados pelo pecado,
tão adoecido, que eles te levam para uma boate, para um motel, para um pagode, para um evento festivo, para um terreiro de saravá, para uma boca para você dar uma bola, usar droga. E o interessante é que muitos desses crentes, eles vão à igreja e não aprendem a recomendação. Ei, recachurra cando remasto remanaia. Igrejas não é lugar de pessoas com o pé contaminados. Pensa que o Espírito de Deus não tem visto você ir no shopping? É pecado ir no shopping, pregador? Não, não é pecado. A palavra shopping significa uma união de comércio, mas é pecado quando você vai para o cinema, seus pés te levam para a vereda tortuosa e ali você assiste um filme pornográfico e parece que nada aconteceu. Tudo isso, crente, diz o Espírito de Deus, recalamanda ramanaya, é porque você está doente dos pés. E aqui nós temos essa recomendação. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Você tem que guardar os seus pés. Eu quero terminar contando um testemunho de um certo pastor que tinha uma ovelha dele. Ela tinha um marido, e esse marido trabalhava de guarda. Ele mentia para ela que ia para o serviço, e aí ele trabalhava uma vez ou duas no dia, e de repente, de madrugada, o celular do pastor toca, e o pastor atende a irmã chorando. Pastor, meu marido acabou de morrer. Ô pastor, eu amava tanto, eu tinha uma autoestima pelo meu esposo. Mas na onde que está seu marido, irmã? Ele morreu, lá no motel. O pastor dela pegou o carro de madrugada, foi para lá, viu aquele homem deitado numa cama, com um pano branco coberto ele. Aquele irmão, os seus pés estavam doentes. Ele adoeceu dos pés, parou de ir para a igreja. Ia e mentia na igreja, que estava bem espiritual. Esse homem nunca imaginou que a sua vida viria à tona de uma forma tão desmoralizante. Morrer no motel, no braço de uma prostituta. Mas pregador, e aí? Como que fica? Existe cura para os pés. É só você arrepender dos seus pecados, não fazer como Asa, acreditar no Senhor, e aí vai acontecer aquilo que o Espírito Santo quer que aconteça com os seus pés. Ó, quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Recanto, rebachura, bandai. Vou fazer uma oração. Pai, aonde estiver essas vidas que ouviram estas palavras, que estão doentes dos pés, Senhor, agora com a autoridade do nome de Jesus, eu quero expulsar toda a legião satânica, todo o poder diabólico, que essa mensagem quebre as correntes e salve essas vidas, em nome de Jesus. Amém.